A gente combinou aqui antes de começar, a gente fez um sincronismo aqui para. Isso. Beleza, está gravando aqui do meu lado. Então, bom dia a todos, né? Agradecer a presença aí do professor Montes, do professor Frank, né? E agradecer também a participação do professor Adão aí na orientação do Christian, né? E já são 10 horas, né? Então a gente já vai passar a palavra para o Christian, né? Para a apresentação, depois para a arguição da banca. E logo após a gente vai para a deliberação do resultado. Então, eu vou desligar minha câmera aqui para não atrapalhar a gravação também. Christian, pode assumir. Ok. Bom, primeiramente, bom dia e obrigado pela presença dos professores Frank, Montes, Adão e Alex. Hoje eu vou falar sobre o meu EQM, que é sobre o desenvolvimento e análise de um modelo de simulação para arquiteturas 5G industriais. Bom, esse aqui é o sumário do que vai ser abordado hoje, então vou fazer uma contextualização aqui acerca do tema, falar dos problemas que eu encontrei, os objetivos, mostrar alguns trabalhos relacionados e apresentar a minha proposta e a metodologia e alguns resultados preliminares. Bom, então vou começar aqui com a contextualização do 5G. Como o próprio nome já diz, ela é a quinta geração de rede móvel que foi criada para suprir as necessidades que as gerações anteriores não eram capazes de atender. Então, por exemplo, aplicações de internet das coisas, indústria 4.0, big data, blockchain e etc. Então já foi desenvolvido tendo-se como base o atendimento desse tipo de tecnologias. E para que isso fosse possível, então a gente tem uma latência menor, maior velocidade e melhor confiabilidade. Dentre as funcionalidades do 5G, a gente tem o fatiamento de rede, ou slicing, redes definidas via software, virtualização de funções de rede, rádio definido por software e outros. E por isso, né, que o 5G é compatível com nuvem, microserviços, containers, virtualização e automação. Então vale a pena ressaltar que o 5G ele tem muito mais de software do que de hardware. Então se a gente pega, por exemplo, o 4G já tinha bastante parte de software ali no core e tal, mas o 5G ele realmente ele é baseado firmemente em software. Então, por exemplo, tem o Open RAN na parte de rádio, que daí já é uma implementação digamos aberta, então independentemente do hardware a gente vai ter o mesmo software definindo ali a frequência. O core também, a gente não depende de hardware específico para rodar o core. Se quiser a gente pode rodar numa AWS, é fácil de escalar e assim por diante. Então aqui só para mostrar quais são o tipo de aplicações que o 5G atende, eu trouxe essa pirâmide aqui das classes de uso. Então aqui embaixo a gente tem a URLLC, que é Ultra Reliable Low Latency Communication. Aqui em cima, no topo da pirâmide, a gente tem o Enhanced Mobile Broadband, que é a classe de banda. E aqui embaixo o Massive Machine Type Communication, que é a classe de uso que atenderia dispositivos de internet das coisas. Nesse trabalho aqui, a gente está interessado nesse canto aqui da direita, o de URLLC, que é a classe de uso que vai atender aplicações da indústria e que exijam baixíssima latência, alta confiabilidade e também atende carros autônomos. Bom, aqui só para mostrar
a arquitetura do 5G. A gente tem o core. Esses retângulos aqui são funções de rede do core. Então, ele é baseado em microserviços, por isso a gente tem várias funções de rede. Aqui a gente tem a antena, também chamado de acesso, ou RAN, ou Radio Access Network. Temos o dispositivo de usuário, que é o rádio, por exemplo, do celular, que se comunica com a rede 5G. E aqui na direita a gente tem a Data Network, que é onde o dispositivo de usuário quer atingir, né? Então, poderia ser internet ou uma rede privada ali definida via software. Bom, o Core ele é o coração de uma rede 5G. O Core ele gerencia a autenticação, a acessão, a mobilidade, armazena as informações dos usuários e, como eu havia mencionado antes, ele é composto por várias funções de rede. Então é bem fácil de escalar o Core, né? A gente pode, por exemplo, colocar funções de rede na borda, funções de rede na cloud, e aí quando a gente precisa, a gente só vai lá e instancia uma nova função de rede para distribuir a carga. E a comunicação entre essas funções de rede é realizada por meio de HTTP. Tem alguns casos que são outros protocolos, mas é raro. Então, o HTTP aqui é o que manda na comunicação entre as NFs. Bom, sobre o rádio, né? Aqui é importante a gente entender aqui sobre as frequências, porque é o que vai basear os meus testes depois ali, quando eu falar da proposta e da metodologia. Então, o rádio do 5G é chamado de NR. A gente tem duas faixas de frequência. A primeira ela vai de 450 MHz até 6 GHz. Abaixo de 1 GHz seria as frequências rurais. Acima disso seriam as frequências que a gente já usa hoje no 4G. Aí nós temos também aqui a novidade, que é a faixa de frequência 2, também chamado de millimeter wave, que são as frequências de 24,25 GHz até 52,60 GHz. Elas são chamadas de millimeter wave porque o comprimento de onda é milimétrico. E aí, quando a gente lembra lá da teoria das radiofrequências, quanto maior a frequência, menor é o alcance. Então, para essa faixa de frequência aqui, a gente tem um alcance de aproximadamente um raio de 300 metros, enquanto que para essa outra aqui, a 1, a gente tem alguns quilômetros de alcance. Para melhorar o sinal, foi desenvolvido, aprimorado tecnologias como o MIMO. Então, no 5G a gente tem, por exemplo, o Massive MIMO, que é um número muito grande de antenas para fazer a transmissão simultaneamente. Temos também o beamforming, que é quando a gente direciona o feixe de frequência diretamente para um dispositivo. Então aqui nessa imagem, por exemplo, a gente tem 3 dispositivos e pode transmitir na mesma frequência para os 3, em direções diferentes. Aqui um exemplo de como que a gente aumenta o nível de sinal para um dispositivo de usuário. Então a gente pode transmitir para ele em diferentes caminhos. Então aqui, por exemplo, a onda iria refletir, iria para o dispositivo, assim aumenta o sinal, aumenta a quantidade de dados que vai chegar nesse dispositivo. E aqui também mostra só que também poderia ser transmitido simultaneamente para outros dispositivos em direções diferentes. Bom, numerologia é o que define o espaçamento da subportadora. Então, quando a gente pega lá o frame de rádio, a gente tem os slots, e quanto maior a numerologia, maior é o número de slots no rádio frame, ou seja, ele vai transmitir mais. E no 5G, a grande inovação aqui é que ele pode assumir valores que são além de 15 kHz. No 4G isso era limitado em 15 kHz. Então no 5G, se a gente quiser calcular a frequência do espaçamento da subportadora, basta a gente fazer 2 elevado à numerologia vezes 15 kHz. Então, por exemplo, numerologia 1
seria 30 kHz, numerologia 2 seria o dobro, 60 kHz, assim por diante. Bom, aqui só uma visão dos protocolos, né? Aqui é o protocolo para transferência de dados do usuário, o data plane. Aqui esse é o acesso, esse aqui é o dispositivo de usuário. Aqui na direita a gente tem o PF, que é uma função de rede do core, que depois vai ligada na Data Network. A gente pode ignorar esse outro PF aqui, nessa imagem a gente tem dois, mas a gente pode considerar só um deles. Então veja que aqui a gente tem os protocolos específicos da parte de rádio, que eu vou dar uma mostrada depois. Aí aqui a gente tem os dados da aplicação, temos a camada PDU, aí esses dados aqui são enviados até o acesso, aí o acesso encapsula usando o túnel GTPU, que funciona em cima de UDP/IP, e aí quando chega no PF ele desencapsula esses dados da aplicação e manda para a Data Network. Temos também a pilha de protocolos para transferência de dados de sinal. A diferença aqui é que a gente usa o SCTP como protocolo de transporte. Esse protocolo já era usado no 4G, não sei dizer se já era usado no 3G e anteriores, mas é um protocolo bastante consolidado. E acima disso a gente ainda tem dois protocolos, o NGAP quando o acesso se comunica com o core e o XNAP quando as antenas se comunicam entre si. Essa aqui é só para ilustrar, né, a pilha de protocolos de rádio, a gente não precisa entrar muito em detalhes, só que ressaltar que o PDCP é a camada que faz a encriptação das informações e também ela faz a compressão do header das camadas superiores, então ela é importante para diminuir o tamanho da mensagem. Sobre o slicing, né, o slicing nada mais é do que uma divisão lógica da rede. Então, se a gente tem diferentes tipos de aplicação, a gente pode dividir ela em slices diferentes. Nesse exemplo, por exemplo, smartphones está ligado numa slice A, que está ligado na internet, e daí temos aqui carros autônomos em outra slice, e aí a gente pode atribuir diferentes configurações para cada slice. Então, carros autônomos pode ser priorizado a latência, smartphones a banda, Internet of Things uma prioridade mais baixa, e assim por diante. E aqui na rede a gente sempre pode ligar o que a gente quiser, a gente pode definir uma rede virtual, privada, pode conectar na internet, no que a gente bem entender. Pode ser também uma rede industrial, né, aqui no escopo do trabalho. Sobre o Profinet, essa imagem aqui ilustra os dois, digamos, duas implementações do Profinet, uma que é NRT, que não é real-time, e uma outra que é real-time. A gente está interessado nessa Profinet RT aqui, que ela abstrai aqui a parte dos protocolos que o NRT tem, por exemplo, de sessão, de transporte, rede, embute tudo aqui dentro da aplicação e depois só utiliza o protocolo Ethernet. Que vale a pena ressaltar que ambas utilizam Ethernet, então tem uma coisa em comum que é o protocolo Ethernet. Integração de redes sensíveis ao tempo, Time Sensitive Networking, ou TSN, pode ser feito no 5G a partir de algumas padronizações que a 3GPP está fazendo. Essa aqui é da TSN Bridge. Então, de um modo geral, ela insere alguns elementos, por exemplo, a TSN Bridge aqui, esse outro aqui DSTT, NWTT, uma modificaçãozinha no PF, para manter a sincronia da rede. Então a gente mantém o determinismo, né? Evita que as mensagens cheguem de forma desincronizada. Bom, sobre simuladores, né, a gente tem dois simuladores principais, que é o 5G Lena, que funciona em cima do NS3, e temos o Simu 5G, que funciona em cima do OmniNet. Eu gosto mais do 5G Lena, por isso que eu contribuo com esse simulador aqui.
Ele é mantido pela Universidade da Catalunha, lá em Barcelona. Aí que eu botei um screenshot do site deles, né, que eles me incluíram aqui na lista de contribuidores externos. O pessoal que criou esse simulador e que mantém, ele já mantinham antes um simulador para 4G. Eles são pessoas especializadas ali na área de rádio, por isso que eu confio bastante no resultado deles. Eles publicaram em periódicos, vários periódicos importantes na área. Esse Simu 5G, na época que eu comecei a trabalhar com isso, ainda não tinha o código disponível. Hoje parece que já tem, eu dei uma olhada lá, mas mesmo assim eu ainda confio mais no 5G Lena. Então agora vamos falar um pouco dos problemas, né, que eu encontrei quando eu comecei a pesquisar sobre isso. O primeiro é que falta informações sobre eficiência de diferentes tipos de arquitetura e configurações do 5G. Então, quando a gente pensa ali de 5G para a indústria, né, latência de no máximo 1 milissegundo, como que a gente pode fazer isso? Não se encontrava. A gente encontrava muita informação sobre como mandar pacotes industriais, por exemplo, Ethernet, numa rede 5G, mas não encontrava informações sobre como diminuir a latência, né, manter essa latência menor do que 1 milissegundo, por exemplo. Então, algumas das soluções que eles tinham para fazer a transferência de dados industriais seria usar um túnel de nível 2, encapsular os pacotes Ethernet e depois encapsular na outra ponta. Ou também poderia ser utilizada uma seção do tipo Ethernet, que daí não precisaria fazer esse encapsulamento de nível 2. Mas não tinha informações sobre como que a gente tinha que configurar, por exemplo, o nosso acesso, qual numerologia utilizar e assim por diante. Também não foi abordado nada sobre frequências e bandas. A gente sabe que se a gente for utilizar aquelas frequências millimeter wave, né, frequency range 2, a gente vai ter um alcance menor. Isso vai exigir mais recursos, né, porque uma frequência lá de 30 GHz é muita coisa. Então ficou a dúvida, mas a gente pode utilizar as frequências da N78, que é o que a Anatel libera para o 5G privado, por exemplo, que está ali na faixa de 3,8, 3,9 GHz. Outro problema também é o alto custo financeiro para a gente fazer esse tipo de testes em ambientes reais. Então, se a gente for comprar um dispositivo de usuário 5G direto da China, sem pagar imposto, já é R$1.000. Então, se a gente for fazer um ambiente ali com vários dispositivos de usuário, isso se torna muito caro. O acesso é a mesma coisa, até mais caro, né? Então, se a gente for comprar alguma coisa que tenha MIMO, por exemplo, sem imposto, vai na faixa ali de uns R$80 mil, só uma antena, né? Então, como que a gente pode simular esse tipo de arquitetura 5G para que a gente tenha um ambiente mais fácil de fazer testes e levantar resultados e não precisa fazer um grande investimento financeiro? Bom, então, os objetivos do meu mestrado são realizar um levantamento bibliográfico do estado da arte de TSN em rede 5G, que eu já fiz, levantar ferramentas de simulações úteis para a área, que eu já fiz também, mapear possíveis gargalos ou pontos que possam ser explorados, como eu falei, numerologia, frequência, banda, realizar a simulação para obtenção de dados quantitativos para redes 5G industriais. Isso aqui é importante para que a gente faça uma análise da correlação dos resultados, o que eu já fiz também, plotar gráficos a partir disso e obter conclusões. Aí tem alguns trabalhos relacionados que eu trouxe aqui. Eles falam principalmente da aplicação de TSN em rede 5G. Muitos desenvolveram a própria biblioteca para fazer esse tipo de simulação, mas o grande problema, como eu mencionei antes, é que eles não analisavam a parte de configuração da arquitetura 5G para se atingir aqueles requisitos de latência e confiabilidade.
né? Então eles já assumiam ali que o pacote ia ter 1 milissegundo de latência. E um trabalho que eu achei bastante interessante foi esse 2 aqui, do pessoal da Qualcomm. E eles fizeram até uma simulação real ali, pegaram um motor, um CLP, integraram isso numa rede 5G industrial, fazendo ali um encapsulamento dos pacotes Ethernet. E gravaram um vídeo, inclusive, né, que roda uma rodinha com um furo, e eles acendem um LED toda vida que o furo passa pelo LED. Se não fosse atingida uma determinada latência, a gente não veria o LED acender. Mas eles não falaram como que eles fizeram para atingir essa latência, né? Não falaram da numerologia e outras coisas importantes. Bom, então a minha proposta é um modelo simulado de arquitetura 5G industrial para que a gente possa explorar esse tipo de arquitetura na parte de rádio. A parte de core eu acho que não seria importante por enquanto, porque as funções de rede estariam conectadas por meio de um link físico. Então acho que nesse momento é mais importante a gente explorar a parte de rádio, né, que vai pelo ar, explorar essa questão das frequências e numerologia. E também fazer análise da performance dessa rede sobre diferentes tamanhos de pacotes, frequências, bandas e numerologias. Bom, então, sobre os testes que eu já venho fazendo, desenvolvendo e inclusive publicando, né? A gente publicou um artigo um pouco tempo atrás aí. Eu realizei uma simulação no software 5G Lena, que é aquele simulador de 5G que eu havia comentado antes, que eu também contribuo ali com melhorias e conserto de alguns probleminhas. Eu fiz esse cenário aqui já pensando numa fábrica, então coloquei um acesso, que seria um acesso 5G privado, numa altura de 3 metros. Aí, numa distância de 10 metros, a gente tem um dispositivo de usuário, que poderia ser, por exemplo, um motor. Aí, a potência que foi colocada no dispositivo de usuário foi 4 dBm e no acesso 8 dBm. O core ele é ideal, diminuir a latência para 0, coloquei 0 na latência, como eu havia comentado. Essa comunicação aqui do acesso ao core e do core, a data network, é feita por meio de um link físico. Então a latência ela vai ser muito baixa. O importante mesmo é a gente entender a parte de rádio aqui, o que afeta a latência na comunicação via rádio. Aqui a data network poderia ser uma rede industrial ali, né? Ou seja, isso aqui tudo estaria dentro de uma fábrica, então nenhuma comunicação com o mundo exterior. Daí a metodologia que eu adotei foi a utilização de um cenário, de um modelo de propagação Indoor Hotspot Mixed Office, que é um modelo de interferência que existiria dentro de um ambiente indoor. E aí se considera interferências de pessoas, obstáculos, enfim. Esse foi o cenário de propagação mais próximo do que eu precisava, que eu consegui encontrar. Outros eram de cenários urbanos e rurais, mas não é o que eu queria. A transmissão que foi simulada era no downlink, ou seja, enviando do acesso para o dispositivo de usuário. O core é um core ideal, latência 0. A pilha de protocolos da aplicação é o DP/IP, então, como eu havia comentado, isso aqui pode ser utilizado num túnel de nível 2 para encapsular os pacotes Ethernet. E 2 baterias de testes foram propostas. Tem o conjunto 1, que é o impacto da frequência e numerologia na latência, jitter e perda de pacotes, e o conjunto 2, impacto do tamanho dos pacotes e numerologia na latência. Então, no conjunto 1, o tamanho da payload é 100 bytes, a taxa de transferência é de 4.000 pacotes por segundo, ou um pacote a cada 250 microsegundos. As frequências testadas são 26 GHz, bandas de 200 e 400 MHz, e as frequências de 3,5 GHz, esse aqui no caso do 5G privado,
e de 2,3 GHz nas bandas de 40 MHz. E as numerologias experimentadas foram de 0 a 4. O tempo de simulação foi de 1 segundo, porque a gente está interessado ali na faixa de milissegundos, né? Então, se existe uma latência de 100 milissegundos, 50 milissegundos, já é uma coisa que a gente não pode aceitar, né? Então, como é um tempo de latência que a gente quer que é muito baixo, eu considero 1 segundo um tempo de simulação bom para esses testes. E o conjunto 2 se resumiu em modificar o tamanho da payload em passos de 100 bytes, variando de 50 até 1450 bytes. A taxa de transferência foi a mesma do conjunto 1, as frequências também, porém na numerologia só foi testada a 3 e a 4, porque a 0, 1 e 2 não pareciam ser ideais para o tipo de aplicação industrial. Bom, aqui nos resultados preliminares a gente pode ver a latência para os diferentes tipos para diferentes números de numerologia. Então a gente vê aqui que a média da latência da numerologia 2 para cima já fica abaixo de 1 milissegundo. Então, analisando a média, a gente já poderia dizer que numerologia 2 e superiores seriam boas, mas depois, vendo o histograma, a gente conclui que não é bem assim. No jitter aqui, quanto maior a numerologia, como esperado, menor é o jitter. Aqui na de 26 GHz, banda 200 MHz, houve uma oscilação no valor do jitter aqui, provavelmente alguma coisa relacionada à simulação. Mas na banda de 400 MHz a gente obteve o valor esperado. Bom, aqui o histograma, né, que a gente pode ter uma ideia da distribuição da latência dos pacotes. A gente então pode ver que no caso da numerologia 2, que antes naquela tabela das médias parecia ser uma boa numerologia para essas frequências aqui, a gente vê aqui que houve pacotes chegando acima de 1 milissegundo. Então, se for algum tipo de aplicação que exija que todos os pacotes fiquem abaixo de 1 milissegundo, essa numerologia e frequência aqui não seriam boas. No caso da de 26 GHz, ficou abaixo de 1 milissegundo, mas se a gente tiver qualquer outro tipo de interferência aqui, coisas a mais, essa latência pode subir acima de 1 milissegundo. Para a numerologia 3, novamente, fica muito próximo de 1 milissegundo. Se for um cenário sem muitas interferências, daria para utilizar essa numerologia, mas se tiver interferências, a gente passaria também dessa latência de 1 milissegundo. Para 26 GHz, a gente vê que ficou abaixo de 0,6. Então tá ok utilizar a numerologia 3 aqui, pois as interferências não jogariam esse valor para acima de 1 milissegundo. Para a numerologia 4, a gente atingiu também valores bem baixos aqui de latência. Aqui a gente vê que na frequência de 26 GHz, banda de 200 MHz, houve alguns pacotes chegando aqui entre 0,6 e 0,7 milissegundos de latência. Por isso aquele jitter mais alto lá naquela tabela. Mas isso aqui parece ser algum tipo de oscilação na simulação, algo que não seria visto no ambiente de verdade. E para 400 MHz a gente vê que a latência ficou em sua maioria entre 0,2 e 0,3 milissegundos, e alguns pacotes chegando entre 0,3 e 0,4 milissegundos. Para o conjunto 2 foi plotado esse gráfico aqui. A gente vê que para as frequências de essa vermelha aqui, que é de 26 GHz, banda de 200, numerologia 3, e essa verde aqui, que é 426 GHz, 400 de banda e numerologia 3, a gente tem uma dinâmica linear. A mesma coisa aqui para a numerologia 4, a gente só tem uma latência menor, mas para as frequências menores a gente tem uma dinâmica polinomial.
né? Então, quanto maior o tamanho do pacote, essa latência ela aumenta mais, né? Não é linear. Bom, então a conclusão aqui é que se tivesse grandes pacotes, por exemplo, no processamento de imagens, a gente tem que tomar cuidado, porque isso é um dos fatores que vai afetar a latência em frequências menores, por exemplo, 2,3 e 3,5 GHz, com numerologia 3. E no caso da numerologia 4, também aumenta bastante, porém ela fica aqui num valor bem baixo ainda, abaixo de 0,5 milissegundos. Bom, essa é a nossa publicação que a gente fez até agora. A minha agenda é fazer essa defesa em um mês. E essas são minhas referências e, bom, seria isso. Bom, então, agradecer, né, aí a apresentação do Christian, e agora a gente passa para a arguição da banca, né, e por passar a palavra, então, para o professor Montes. Isso aí é a presença, né, Christian? Isso. Para quem for assistir aí, de aluno, pode assinar essa presença. Obrigado, professor Montes. Passar a palavra para ti, então. Tá bom. Bom, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, Alex. Eu estou vendo aqui só gente fera aqui, né? O Frank, o Adam Boava e o Alex. E não sei se eu perdi mais alguém aqui, mas para mim é uma satisfação estar aqui participando dessa banca, e eu tenho vários questionamentos, mas antes deixa eu perguntar, o volume da minha voz está baixo, está normal, que eu posso tentar ajustar aqui? Tá bom. Tá bom. Tá bom, obrigado. Eu vou começar, eu tenho vários questionamentos que, se eu for colocar, vai demorar muito, tá? Então, algumas coisas eu vou falar mais rápido, vou dar minha opinião, e outras eu vou focar mais. Mas eu vou começar pelo final, tá, Christian? Eu entendi que tu pretende, daqui a um mês, o que tu falou? A minha pergunta seria, quanto tempo você tem pela frente até tu terminar a tua dissertação? Eu conto um mês. Certo. Tá. Então aqueles casos de um exame de qualificação feito bem próximo da defesa, né? Tá bom. Sim. Tá. Eu quando fiz o meu, faltavam 3 meses também, então até te entendo. É uma pena, tá? Porque se você tivesse mais tempo pela frente, eu vou dizer que daria para ter muitos frutos, muito mesmo, mas eu acredito no teu trabalho. Vamos lá, então. Tua apresentação foi muito boa, tá? Foi. O teu texto, se você tem um mês pela frente, tu vai ter que trabalhar bastante, tá, Christian, para melhorar ali teu texto, no sentido de complementar as informações, por exemplo, um texto falando o que é numerologia, melhor, né, que eu vi que você botou na apresentação, mas no próprio texto eu achei que estava faltando uma explicação melhor, porque eu confesso que eu não conhecia numerologia. Falando sobre a sua... Bom, assim, Christian, até acho que você não precisa tomar muita nota, porque está sendo gravado, né? Depois tu pede a gravação e assiste. Mas fica à vontade. Sobre a sua apresentação, a transparência que eu mais gostei, assim, fiquei satisfeito quando eu vi, foi a tua transparência 17, quando tu falou dos problemas, porque
problemas a gente não deve varrer para debaixo do tapete, a gente deve explicitar, porque todos têm, sabe? A gente vai fazer um trabalho, a gente começa um trabalho a partir dos problemas, porque se não tivesse problemas, o teu trabalho não seria necessário, estaria tudo resolvido. Então, eu acho até, Christian, que essa transparência deveria ser a tua transparência 2 ou 3. Assim, olha, esse é o problema. Porque quando eu recebi o convite e eu vi o teu trabalho, eu pensei assim, ele vai ter problema de como validar. O Frank está aqui, e o Frank foi aluno e também do professor Jean-Marie Farines, né? Eu não me lembro se o Alex também foi, né? Mas o Jean-Marie, eu aprendi com ele que quando ele ia na banca, a primeira pergunta dele era como é que você vai validar, como é que você vai validar o teu trabalho. Assim, sempre a primeira pergunta dele, porque ele era especialista nessas questões. E, bom, desculpa, eu estou falando assim, meio rápido para dar tempo, não invadir muito tempo dos colegas, tá? E, assim, ano passado, eu fui contactado por uma aluna que estava lá em Fraunhofen, lá na Alemanha, e ela queria fazer um trabalho avaliando uma rede 5G que ela tinha lá. E depois de uns 2 meses ela desistiu, porque ela, bom, era um problema particular, mas ela disse que ela começava a medir as coisas e como havia outras pesquisas lá em cima de 5G, eles mudavam as configurações. Toda semana, de 10 em 10 dias, eles mudavam as configurações e ela não conseguia coletar dados e ela acabou mudando o trabalho dela. E a primeira coisa que eu pensei é assim, como é que o Christian vai avaliar? Aí eu olhei ali, ele tem um simulador, poxa, beleza, nem sabia que tinha 2 simuladores já aí na literatura. Então, meio caminho andado. Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre simulador mais adiante, tá, Christian? Tá. Sobre o trabalho, integração de 5G com Time Sensitive Networks, por isso que eu até tenho pena que você só tem 1 mês, Christian, porque eu vejo assim uma área rica de contribuir. Você, inclusive, não precisa seguir só o que está sendo especificado lá na I3E. Você, como pesquisador, você pode propor outro tipo de bridge, outro tipo de mapeamento, certo? O TSN, o I3E 802.1Q, ele tem 8 níveis de prioridade, então você poderia até tentar propor mapeamento de níveis de prioridade do 5G para o TSN, para o I3E 802.1Q e vice-versa, certo? Em vez de encapsular, você transportar o payload da rede Ethernet dentro de um frame 5G e mapear o que tem no cabeçalho da Ethernet no cabeçalho de 5G, e como as prioridades são diferentes, poderia propor mapeamentos de prioridade e vice-versa, quando chegasse do outro lado, novamente mapear o frame do 5G para uma Ethernet, para tentar e olhar o que se perde com isso. É óbvio que não vai ser igual, mas então teria um trabalho rico. E quando eu vi integração de 5G com TSN, falei, muito legal, dá para ter muitas coisas, inclusive depois eu vou conversar com os seus orientadores, não hoje, né, tá? O Adão e o Alex e o Adão, porque eu tenho uns trabalhos com um aluno que trabalha com automação de subestações elétricas e tem deadlines de 4 milissegundos.
Então, daria para modelar um problema, o pessoal chama de SAS, de Sistema de Subestações de Automação Elétricas. Então, dá para dá para modelar problemas de subestações elétricas, tem deadlines, tem mensagens com deadlines específicos, prazos, e poderia propor o uso de 5G. Olha, já existem vários trabalhos sobre isso, tá? Não seria assim, o primeiro trabalho, mas sempre dá para contribuir com a área. Christian, deixa eu fazer uma primeira pergunta para você aqui, que eu não entendi. A questão da numerologia. Qual é o impacto de aumentar de 15 kHz para 30, ou dobrar 60? Qual é o impacto? Porque isso é uma coisa que até eu recomendo que tenha no teu documento final, tá? Porque não basta dizer que, olha, o 3G só ia até 15 e o 4G, né, sei lá, e o 5G permite ir além. Mas qual é o impacto que eu não entendi? Quanto maior a numerologia, maior é a frequência da subportadora e a gente consegue colocar mais slots dentro de um frame de rádio. E aí com mais slots a gente consegue transferir mais símbolos. Tá. E tem um impacto na confiabilidade, porque assim, eu também já trabalhei com LoRa, tá? E o LoRa é tudo um trade-off, certo? Se você quer alcançar mais distância, tu tem mais perda de pacote, então tem uma espécie de um trade-off, porque assim, senão parece uma maravilha, vou botar tudo, vou aumentar, vou poder transmitir mais, mas a confiabilidade, perde na confiabilidade, perde em consumo energético, consome mais, apesar que talvez não seja problema, mas... Se você perder um frame de rádio, você vai perder mais informação, né? Então você teria que transmitir elas de novo. Mas ao mesmo tempo, para pacotes pequenos, você poderia transmitir várias vezes, né? Certo. Tu pode ter uma abordagem até de transmitir, tipo um forward error correction, ter uma redundância já na transmissão. Bom, tá, várias coisas aqui. Eu anotei aqui a questão de bridge, aqui você pode encapsular, foi o que você falou, né? Você pode encapsular frames Ethernet dentro de frames 5G. Isso, até aproveitando já que você tocou nesse ponto aí, uma coisa que eu acabei não citando durante essa apresentação é que existem 3 tipos de PDU no 5G. A mais conhecida é a PDU-IP. Então são os pacotes IP e aí ali você pode fazer um túnel L2 para carregar os pacotes Ethernet. Existe também uma PDU que é Ethernet, que é Ethernet direto já em cima ali dos protocolos do 5G, que seria o mais ideal para aplicações industriais, mas falta muito desenvolvimento ainda nessa parte. E tem também a PDU Unstructured, que é uma PDU que você pode definir ali o que você quer enviar, né? Pode definir o próprio protocolo, por exemplo. Tá. Até você me antecipou uma pergunta que eu ia fazer aqui, que você botou lá UDP e IP. E aí uma pergunta que eu ia fazer é assim, precisa chegar no nível da camada de transporte, principalmente se você fala de aplicações industriais, até as VANET, as redes veiculares, a comunicação veicular, né, normalmente é no nível de frame, né, de enlace. Então, tudo bem, o IP ainda tudo bem, mas será que precisa chegar no nível UDP? O que tu pode me responder sobre isso aí? Existe um consórcio de empresas que se chama 5G Ásia, não sei se é essa a pronúncia, mas se escreve assim. E eles se preocupam em definir
algumas características ou algumas arquiteturas para redes 5G industriais. E a solução que eles proporam, por enquanto, para fazer a transmissão de pacotes industriais é a utilização de um túnel de nível 2 que funciona com o DP/IP. Por que eles usaram isso e não direto Ethernet? Porque ainda falta desenvolver a parte da PDU Ethernet no 5G. Talvez exista já soluções comerciais para isso. Eu não conheço nenhuma, mas eu sei que para soluções open source ainda não existe uma forma de fazer isso utilizando direto PDU Ethernet. Mas sim, seria possível, já está previsto isso. Tá. Bom, legal. Assim, eu até entendo que eles têm que fazer esse tipo de mapeamento, porque se a gente for falar depois de internet das coisas, tu vai chegar de repente no MQTT e níveis mais altos, de protocolos de comunicação que executam em cima do DP, ou pior, em cima do TCP, né? Mas eu acredito mais num teu trabalho, até eu não sei se depois tu vai pretender fazer um doutorado, já estou me antecipando, chegar lá na frente, mas assim, eu acredito mais num trabalho no nível de frame, tá? Assim, para aplicações industriais, as redes veiculares, eu trabalho com redes veiculares, comunicação veículo a veículo, infraestrutura na beira da estrada, eu acredito mais em comunicação no nível do frame. Tá? Mas eu acho que tem um trabalho rico, não só de bridge, mas também esse que eu falei de mapear, tá? Mapear o cabeçalho, que isso era parecido com o que era feito quando estava se migrando do IPv4 para IPv6, né? Você tinha as duas abordagens, você fazer o mapeamento ou transportar dentro da payload o IP. Né? No caso seria o datagrama, né? Mas agora estou falando do frame. Tá, eu talvez esteja falando bobagem, tá? Depois aí os colegas aí podem me corrigir, tá? Porque assim, eu acho bem rica aqui a discussão e eu gosto de discutir. Christian, você fez uma simulação. A tua simulação eu vi ali, não teve perdas. Eu não acho isso realista, tá? Você vai ser criticado com relação a isso aí, tá? Quando você vai falar redes veiculares, aí quando tu bota uma simulação, não tem nenhuma perda de pacote ali, você botou um cenário 10 metros, onde não tem nenhuma perda. É realista isso? O que tu vê? Tu não vê um problema com relação a isso? Sim, não é realista essa perda zero ali. Eu acredito... Bom, eu tenho que fazer uma análise mais profunda nisso, mas eu acredito que o simulador ele deva ter algum tipo de sistema ali, quando eles fizeram a implementação das camadas, que garante que se um pacote é perdido, ele é retransmitido na simulação. Então, na minha análise, que é a parte de aplicação, eu acabo não notando essa perda de pacotes. Certo. Eu até ia fazer uma pergunta de quantas retransmissões eram feitas, né? Mas, pelo visto, você não mediu isso daí, né? Não. Mas, tá. Outra coisa, com relação ao simulador, tá? Agora, com relação à simulação, assim, um problema que a gente tem quando vai avaliar um trabalho por simulação é a confiança que a comunidade científica tem em cima do teu simulador. Se você chegar e falar assim, eu implementei um simulador em Java, você está lascado, assim, ninguém vai acreditar no teu simulador. Agora, tu já tem um simulador sendo desenvolvido tanto no NS3 e um outro no OMNet, aí a comunidade, já começa a confiar mais. Mas, ainda assim, Christian, você tem dados
Mostra aqueles dados que você mostrou que é abaixo de 1 milissegundo. Isso. Você tem resultados que são abaixo de 1 nanosegundo, tá? Com a numerologia, aquele Mi igual a 2 ali, né? Que ele, com banda de, as duas últimas linhas, 3.5, banda de 40 MHz, e 3.5 GHz e 2.3 GHz, eles estão iguais na última unidade. E isso aí está em milissegundos, então, pelo que eu entendi, elas estão iguais, cravando iguais até 1 nanosegundo. E eu confesso que eu sou bem cético, tá, nesse ponto. E eu acho assim, tu tem um belo trabalho pela frente, mas um que tu vai ter é de convencer os revisores, mandar um artigo para um periódico indexado, convencer os revisores que tu tem dados simulados confiáveis abaixo de 1 nanosegundo. Tu tem alguma coisa que eu possa falar com relação a isso aí? Pois é, eles ficaram iguais, essas duas frequências. Eu acredito que o simulador deva tratar de forma semelhante, porque elas são próximas, as duas, uma é 3,5, outra é 2,3. Então a gente só viu a grande diferença mesmo para frequências milimétricas aqui, em que também a banda mudava bastante. Mas sim, eu tenho que fazer um estudo mais aprofundado aqui para ver como é que ele trata essas frequências aqui na hora de simular. Tá legal. Alex, eu tenho um limite de tempo, desculpa, eu estou me estendendo muito aqui. Não sei, talvez tenha compromisso. Tá bom. Então, eu não vou demorar muito, não, mas era só para... Tá, então, assim, olha, teus orientadores, você tem que dar uma olhada nisso aí, pode ser que convencer os revisores do trabalho a confiarem em dados que estão abaixo de 1 nanosegundo pode ser problema. Eu me lembrei de uma coisa que eu ia falar para ti, para você dar uma olhada depois. Eu já tive vários alunos que trabalharam com OMNet para simular rede de sensores sem fio, e dependendo do modelo de propagação, que você falou ali, eu usei o Office, não sei o que, eu não me lembro qual foi. Isso. Dependendo do modelo, indoor, hotspot, mixed office, dependendo do modelo de propagação usado, às vezes ele tem uma abordagem muito simplória, tá? Em rede de sensores sem fio tem isso aí no OMNet, por exemplo, tem um que é bem ridículo, que ele faz assim, abaixo de tal distância não perde pacote, e acima perde. Então, não estou dizendo que seja esse o caso, mas dá uma olhada, que de repente tu não está perdendo pacote porque está usando esse modelo de propagação de sinal e pode ser que ele seja muito simplório. Dá uma olhada. Certo. Porque pode ser isso aí. Ou pode não ser, né? Tá. Eu tenho um questionamento que é o seguinte, você tem um tempo de simulação de 1 segundo. Aí você diz, é suficiente porque nós estamos com mensagens de abaixo de 1 microsegundo. Desculpa, 1 milissegundo. Isso. Mas existe a periodicidade das tarefas, né? Ou seja, é 1 milissegundo, mas você pode ter uma aplicação, uma rede veicular, por exemplo, tu pode ter uma aplicação que exija que demore no máximo 2 milissegundos para chegar no destino, mas ele envia a mensagem a cada 10 segundos. E aí você... Entendeu? Uma coisa é o tempo, a duração, o atraso, a latência para a mensagem chegar. Outra coisa é a periodicidade da aplicação. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Com esse 1 segundo, quantas mensagens são enviadas? Eu configurei a periodicidade
para enviar um pacote a cada 250 microsegundos. Ah, tá. Isso eu não tinha visto. Tinha essa informação. Tá. Às vezes não é realista, tá? Mas tudo bem. Você às vezes não é realista isso aí para uma aplicação de chão de fábrica até pode ser. Tá? Você pode achar um exemplo desse, mas pode não ser realista. Tudo bem. Fica aqui anotado. E você tem aplicações que demandam latências pequenas, very low latency, tal, ultra low latency, mas elas têm uma periodicidade, sei lá, de 1 segundo, elas enviam mensagem a cada 1 segundo. Aí você forçou um pouco a barra e tudo bem. Tá. Agora tem uma questão, tem duas perguntas aqui que eu acho que para finalizar. Uma é uma pergunta mesmo. Eu não entendi esse core com latência zero que você tem aí. O que significa isso? Significa que eu assumi que o que está atrás da antena tem latência zero. Tá. Apesar que, assim, se isso gerasse crítica, você poderia dizer, olha, eu posso assumir que o core tem no máximo tantos milissegundos e eu boto na minha conta, né? Isso não tem problema. Quem faz a análise, agora que eu quero chegar ali onde tempo real, quem faz a análise de um sistema tempo real, ele pode levar em consideração o atraso, por exemplo, o core aí poderia ter um atraso, desde que você soubesse o atraso máximo, né, que vai demorar. Você pode dizer, tem uma latência, mas no máximo vai ser tanto. Tá? Agora, me mostra, por favor, aquela tabela de novo que tem... E essa aí, tá? Esses são casos médios, você medir. Você tem quantas repetições? É uma repetição para cada caso, Christian? Ou você... Por exemplo... Essa aqui é a média da latência que foi encontrada para fazer a transferência desses 4.000 pacotes no intervalo de simulação de 1 segundo. Tá. Uma repetição transmitindo 4.000 pacotes, ou são várias repetições? Uma repetição. Não, a cada 250 microsegundos ele faz um envio novo de pacote. Tá. Não, tudo bem, mas uma repetição de simulação, até porque se você simular de novo, tu vai obter a mesma média, provavelmente. Sim, os resultados são iguais. O Omnet, ele tem um parâmetro ali que você permite alterar a semente do simulador a cada rodada. Se você não alterar, você pode rodar 1000 vezes, tu vai encontrar 1000 vezes o mesmo resultado. Porque é a semente inicial que ele vai usar no gerador de número pseudos aleatórios. Tá entendendo? Sim. Então, tem uma rodada com agora esqueci, 4.000 pacotes, eu acho que é isso, né, enviados, e aí tu tirou a média. Tá. Isso. O que eu quero colocar para ti é o seguinte, para redes veiculares, por isso depende um pouquinho da aplicação que tu vai usar, tá? Para redes veiculares, tudo bem. Já que você citou ali, acho que foi o Profinet, né? Para redes industriais, muitas vezes elas vão querer saber o pior caso e não o caso médio, tá? Então, para redes industriais, o que talvez, e você pode obter isso tranquilamente nas tuas 4.000 simulações, é tu pegar o chamado worst case, né? O worst case, o pior caso que tu obteve. Então, e esse seria um dado interessante. O caso médio foi esse e o pior caso foi esse. Porque dependendo do tipo de deadline que você tem na tua aplicação, tu pode não querer perder deadline. Tá? Então, o worst case muitas vezes, dependendo da aplicação, às vezes
isso vale para o jitter também, tá? O pior caso de jitter foi esse. Então, isso você pode obter tranquilamente, mostrar na tua dissertação, lá no teu documento, tá? Certo. Uma questão, e se você mostrasse, eu teria ainda uma outra consideração, que é a seguinte, eu ia falar, será que fazendo uma simulação só com 4.000 envios, você obteve realmente o pior caso possível? Aí a resposta é, você nunca vai garantir isso. Por simulação, isso é uma questão que o pessoal da área de sistema de tempo real conhece, que é a seguinte, por simulação, você nunca pode garantir que você obteve o pior caso. Tá? A NASA pode pegar um robozinho lá que vai mandar para Marte, botar num deserto e ficar lá simulando como se estivesse em Marte, lá por um mês, e pegar o pior caso. Lá. O pior caso de situação foi esse. Aí, quando manda lá para Marte, vai ter um pior caso, pior que o pior caso obtido. Porque existe a famosa lei de Murphy, né, a danadinha. Então, por simulador, mas de qualquer forma, Christian, se você apontar o pior caso obtido, já é um bom caminho andado. Tá? Então, essas são minhas considerações, e eu, para finalizar, desculpa ter me estendido, tá, Frank, até porque você vai falar depois, para finalizar, eu queria dizer assim que eu fiquei assim bem impressionado, Christian, contigo, tá? E eu queria ter alunos igual a você sempre, que eu fiquei muito bem impressionado e com trabalho assim, e pena que só tem um mês pela frente, tá? Então, agradeço o convite. Vou terminar por aqui. Obrigado. Obrigado aqui, Montes, acho que deu uma travada aqui. Vou ter que sair daqui a pouco e entrar no outro de novo, talvez, tá? Mas tá bom agora. Agora ficou bom, né? Tá. Agradeço aí as considerações do professor Montes, tá? Com certeza a gente vai levar em consideração aí no documento final. E passo a palavra para o professor Frank. Agradecer também ao professor Frank a presença. Talvez só eu tenha que sair um pouco e voltar da sala, tá? Aí, qualquer coisa, professora... Tudo bem, Alex. Eu vou sair aqui. Um pouco de dificuldade. Eu volto. Tá certo. Bom, Alex, Sadão e Christian, obrigado aí pelo convite para participar da banca. Eu não vou me estender muito, tá? Porque eu acho que o Montes já cobriu várias das questões que eu tinha anotado aqui, enquanto o Montes falava, desmarcando coisas que eu tinha marcado ali para falar, tá? Mas, assim, em linhas gerais, eu também achei interessante o trabalho, tá? Acho que tens um tema aí, primeiramente, é bastante atual, né? E é bastante desafiador também. A tecnologia é bastante recente e a gente vê nos anúncios de empresas, né, nos comerciais que as grandes fornecedoras de equipamentos de telecomunicações fazem, que vai, assim, resolver, né, todos os problemas da humanidade. Mas é importante que trabalhos científicos explorem também essas limitações, essas dificuldades que existem e mostrem a real potencialidade da tecnologia, né? Então, tu estás explorando um cenário aí no qual ainda há muitos questionamentos a respeito de utilização de tecnologia sem fio, né? Devido a uma série de dificuldades que ocorrem normalmente no uso de redes em ambiente industrial, que é um ambiente
onde tem muita interferência, né, onde você tem muita dificuldade, acaba tendo perda de pacote e você tem restrições de tempo altamente severas. Por isso, por muitos e muitos anos, as redes industriais foram redes totalmente fechadas, isoladas do meio exterior, né? E quando você passa a utilizar tecnologia sem fio, e especialmente uma tecnologia que é utilizada, né, usa faixas de frequência que são utilizadas publicamente, né, não são licenciadas, mas você tem faixas que são de uso não exclusivo, né? Há sempre um certo temor, né, de que você vai ter interferências, isso vai afetar o funcionamento e você pode estar sujeito a ataques ou ter perdas muito grandes e não garantir os deadlines que você precisa, né, ter num processo de manufatura, né? Então, parabéns aí por ter abraçado esse tema que não é simples, né, não é trivial, e certamente está atingindo, né, um grande esforço de entendimento da tecnologia e também de identificação das reais potencialidades e identificação dos problemas que também ainda existem, tá? Porque certamente não vai ser o 5G que vai resolver todos os nossos problemas, né? O Adão ainda estava comentando antes de começar a defesa, os caras já estão pesquisando o 6G, né? Sim, tem evolução natural da tecnologia que nunca para, né? Mas por que isso? Porque você ainda tem uma série ali de limitações e a evolução da tecnologia justamente no intuito de você resolver esses problemas, né? Bom, Cristian, em relação ao documento em si, né, uma coisa que me chamou a atenção, o Montes também mencionou, é que tu tens aí um prazo muito exíguo para tua defesa. Não sei se isso já está contando as tuas prorrogações ou não. Não contei prorrogação. Teria possibilidade de prorrogação ainda. Na verdade, meu prazo encerra no dia, acredito, bem no finalzinho de novembro. Mas aí eu coloquei uma meta de terminar em um mês para evitar problemas, mas acho que ainda daria para prorrogar se marcar a defesa para dezembro, por exemplo. Tu já tens uma parte experimental feita ali, então parte da validação do trabalho já está pronta, né? Mas eu acho que em termos de escrita ainda tem muita coisa a ser feita, né? Então talvez os documentos, assim, para defender em final de novembro, terias que entregar para a banca ali por 15 de novembro, que te dá aí pouco mais de um mês para ainda fazer novos experimentos, né? Trabalhar no texto, é muito pouco tempo. Claro que quando a gente apresenta o EQM, o objetivo nunca é apresentar um cronograma com uma prorrogação de prazo, né? Mas eu acho que seria interessante pensar seriamente nessa possibilidade. Não que o trabalho esteja indo na direção errada, nem nada disso, mas é que é muito pouco tempo para você trabalhar no próprio documento, para os teus orientadores revisarem o documento e a gente agendar a banca. Só para agendar essa banca a gente já levou umas 2, 3 semanas, né? Então, não é uma coisa simples conciliar as agendas e marcar a defesa. Outra coisa, não sei se tu sabes, mas existe uma espécie de uma prorrogação automática a partir do momento que tu marcas a defesa. Então tem 30 dias ali após o teu prazo que ainda podem ser utilizados. Então ainda daria, se o prazo atualmente é final de novembro, ainda daria de jogar lá para meados para o final de dezembro. Claro que aí pega uma época ruim ali, que está todo mundo sobrecarregado, né? Esse ano as aulas vão até 23 de dezembro, então vai estar bem no final do semestre, pode ser difícil de marcar a defesa. Mas são 30 dias ali com os quais tu pode contar também, tá? Mesmo sem pedir a prorrogação.
Certo. Isso te deu um tempo para, ainda correndo, concluir a escrita da dissertação. Mas o teu documento, se a gente olhar com calma ali, tem, acho que 16 páginas de texto, né? Então, é muito pouca coisa escrita ainda. E tem muita informação que a gente precisa, inclusive de background, né? Assim como o Montes mencionou ali, eu também não conhecia o termo numerologia. Tá? Não no contexto de redes, né? E isso não está devidamente escrito no documento. Então, sim, lá no experimento é que a gente vai começar a entender, né, pelos números que tu apresentas, o que é numerologia. Acho que é importante ter uma definição antes, apresentar uma tabelinha do que são as numerologias 0, 1, 2, 3, 4, etc. Eu andei pesquisando na internet e vi que falam até em numerologia negativa, né? Porque ali é o expoente, né, que tu usa para dividir a banda, e tu pode ter expoentes negativos para ter bandas ainda mais estreitas. Ainda que isso não esteja disponível comercialmente, mas em teoria é possível, tá? Então, acho importante apresentar todo esse background, porque não necessariamente o teu leitor, né, aqui a gente já viu que na defesa os dois leitores aqui, os membros da banca, já não conheciam o termo. Imagine o leitor que vai tentar se familiarizar com o teu trabalho, para talvez dar continuidade, né, alguém que está ingressando no mestrado, vai dar continuidade ao teu trabalho, ainda conhece pouco de 5G, provavelmente não vai estar familiarizado com esse termo também. Mas, mesmo assim, ainda tem coisas dentro do teu texto que achei que estavam sobrando ali, tá? Por exemplo, a tua primeira figura. Tá? Eu não entendi o propósito daquela figura, ela não foi devidamente descrita ali no texto. E depois também, mesmo não entendendo ela, não senti grande falta para entender o teu trabalho. Talvez ela esteja simplesmente ocupando espaço ali, tá? Se ela é importante, ela tem que ser descrita de alguma forma. Mas eu acho que na tua apresentação tu tinhas várias figuras melhores do que essa, tá? No teu background ali. Tá. Então, dá uma repensada aí na forma como estás apresentando o conceito aqui de redes sensíveis ao tempo, né? Porque tu acho que tem material melhor para apresentar, inclusive na tua apresentação. Da parte de 5G, tu tinhas imagens boas ali que também não apareceram aqui no texto. Tá. Outra coisa que eu notei no teu texto, estás começando a numeração na página 6, ela já é número 16. Eu não entendi o porquê disso. Desculpa, a numeração do quê? Numeração de páginas. 16. Parece que houve algum problema aqui. Eu não tinha notado. Talvez tu tenha configurado para iniciar do número de página diferente ali. Que droga. Tá, eu tenho que arrumar isso. Outra coisa, tá? Seguindo um pouquinho em frente aqui, passando para o teu terceiro capítulo lá de trabalhos relacionados. Tu tem só 5 referências apresentadas ali como trabalhos relacionados. Não sei se tu chegasse a fazer um levantamento, mesmo que não seja uma revisão sistemática, não sei se chegasse a fazer um levantamento um pouquinho mais completo a respeito dos trabalhos na área. Tá? Eu não fiz eu cheguei a consultar outros trabalhos também mais recentemente. Não cheguei a incluir aqui, mas eu posso fazer também uma análise de... Tá. Seria interessante também fazer uma análise do simulador em si, né, do artigo que eles publicaram do simulador. Aí também já mataria parte do que o professor Montes tinha falado da confiabilidade dos números. Eu posso fazer essa exploração. É que quando tu apresentas assim trabalhos relacionados, só 5 autores que fizeram coisas na mesma área, assim, a impressão que nos dá tem muito pouca gente fazendo isso, ou ele não pesquisou direito, né? Ele não procurou onde devia procurar.
E geralmente é esse segundo caso que prevalece, tá? Porque certamente tem muita pesquisa sendo feita em 5G. Então, eu acho que tens que trabalhar um pouquinho mais aqui no teu, no teu capítulo de trabalhos relacionados e também tentar sumarizar isso de alguma forma para o leitor, através de uma comparação entre esses esses trabalhos relacionados e também o teu trabalho. Então, tu falas sempre ao final dos parágrafos ali, ó, ele não fez isso, não fez aquilo. Então, tu já estás fazendo uma comparação, de certa forma, com aquilo que vai ser apresentado no teu capítulo de proposta. Então, para consolidar isso, sempre é interessante, no texto aqui e na apresentação, tu tem uma tabela onde mostra, ó, esse aqui atende tais e tais coisas que eu quero ter na minha simulação. Certo. Tá? É claro que a proposta em si, né, que tu estás fazendo aqui, não é exatamente uma proposta, mas é mais um trabalho de estudo, identificação de problemas e avaliação de uma tecnologia do que o que está sendo chamado de proposta ali no capítulo 4, tá? Certo. Mas tu apresentas ali a metodologia que vai ser utilizada, simuladores e tal. Assim como o Montes, me chamou a atenção assim, o tempo curto de simulação, a distância, a pequena distância entre o equipamento de usuário e a antena, tá? E essa distância eu acho que é uma coisa que seria interessante você avaliar, né? Se com a alteração dessa distância você começa a ter perda, né? Ter latência maior do que a que você quer, que é de 1 milissegundo. Tá? Então eu te sugeriria talvez fazer várias simulações com distâncias diferentes aqui. Tá. Para poder apresentar e identificar, né, se em algum momento você começa a ter perda, né, aquela tua perda zero ali, sempre num ambiente onde você tem transmissão sem fio, você só vai conseguir isso num ambiente ótimo, né? Porque se você chegar a uma distância onde o sinal já não alcança mais, você vai começar a ter 100% de perda. Então, explorar aqui até que ponto você consegue aumentar essa distância dentro de algo que faça sentido, né? Não faz sentido você colocar 1 quilômetro aqui, mas qual é o alcance máximo desse tipo de antena que está sendo simulado aqui? O fabricante diz, né, ou na documentação lá do simulador diz que essa antena que está sendo utilizada tem um alcance de X metros. Será que ela alcança esse X mesmo, ou você um pouco antes já começa a ter perda? E é uma perda que compromete os teus requisitos ali de qualidade de serviço, você começa a ter uma latência muito grande, um jitter muito grande, que vai impedir a utilização desse tipo de tecnologia no ambiente industrial. Se a gente pensar num chão de fábrica, né, você não vai ter uma fábrica de 1 quilômetro, ou se tiver, né, você vai ter que botar mais de uma antena. Mas isso é informação importante também de apresentar, né? Tá. Então, como é que você conseguiria cobrir o ambiente que você espera ter, né, no chão de fábrica lá, com uma antena dessa? Ela vai atender só os equipamentos que estão a 10 metros dela, ou você consegue trabalhar a uma distância um pouco maior? Né? 10 metros é muito pouco, né? Se a gente pensar numa fábrica, 10 metros ainda é muito pouco. Então, eu vou ter que botar uma antena a cada 10 metros para cobrir todos os equipamentos? Ou eu conseguiria ter distâncias maiores? Acho que isso seria interessante explorar ali. Entendo que o teu core ali sem latência é meio que uma simplificação do modelo, né? Não vou explorar essa parte aqui, né? Porque aí tu está trabalhando com
a parte cabeada ali da rede, tu pode ter outro tipo de garantia, e já tem muitos trabalhos que exploram, né, as perdas em cima de rede cabeada, então não estaria muito preocupado quanto a isso no experimento, né? Mas a parte ali da transmissão sem fio, acho que é importante você ter mais variação no ambiente para verificar o que acontece. E se tu apresentares um resultado dizendo, eu começo a ter perdas a partir de uma certa distância, ou com numerologia tal, eu começo a ter perdas já a partir de X metros, e mudando essa numerologia adotada, você pode ter uma distância maior. Tudo isso é informação importante para quem vai estar implantando, né, esse tipo de rede no ambiente industrial. Outra coisa que o Montes falou, mas eu queria reforçar também, é aquele teu modelo ali de perda, né? Porque aquilo é para mixed office, e em ambiente industrial tem muito mais ruído. Então, se o simulador tiver algum outro modelo de programação, de propagação de sinal que tu possas utilizar, que seja mais adequado para ambiente industrial, acho que seria interessante testar esses outros modelos também. Porque no ambiente industrial, tu falou que o teu equipamento ali seria um motor, né? Esse motor tá causando ruído no ambiente também. Sim. E tu tem uma série de outros equipamentos que também vão estar causando ruído. Sim. E aí tu pode começar a ter latências maiores em função de retransmissão e tal. Então acho que seria interessante explorar isso também, porque no ambiente industrial certamente tu vai ter mais perda do que foi apresentado ali nos teus testes. E não tem nenhum problema em mostrar isso. O pior seria tu dizer, a tecnologia é quase perfeita, e depois a pessoa ir lá tentar implantar e ver que começa a ter problemas, tá? Sim. Então, se tem problemas em algumas situações, é importante mostrar também. Com os graus de qualidade de serviço que o 5G apresenta, aquele 5QI, né, tu usasse o número 80 ali, e tu fosse capaz de atender aquilo que ele especifica lá, que é uma latência de 20 milissegundos, é isso? Não, o 80 é 10 milissegundos. Tá? Tu, de certa forma, atendesse isso com folga, né? Pensando só naquela parte ali da rede, né? Que é entre a antena e o equipamento de usuário. Esses números aqui que a 3GPP padronizou, eu tenho a impressão que eles estão incompletos, que eles ainda têm que padronizar mais números, porque eles aqui trabalham com latências de 5 milissegundos, mas tem aplicações que exigem 1 milissegundo mesmo. E Eles entram em detalhes aí a respeito de como isso deve ser garantido na rede? Porque, a priori, com rede sem filtro, nunca tem como garantir que esses limites vão ser fornecidos pela rede, né? Eu não cheguei a consultar os detalhes da aplicação desses índices na arquitetura. Eu tenho a impressão que isso aí é uma coisa que cada fabricante ou que implementa o core ou o acesso teria que garantir na implementação deles. Mas, a meu ver, também não são garantias que você consegue fornecer com 100% de certeza, né? Porque, a priori, se você tiver por exemplo, pega esses bloqueadores de sinal que eles põem em presídio.
né? Você tem ruído ali que vai impedir que o sinal se propague, né? Vai colocar ruído ali no sinal a ponto de ele não conseguir ser mais decodificado. Então, numa situação dessa, não teria como prover algum tipo de garantia. E no ambiente industrial, muitas vezes você tem esse tipo de ruído, né? Que vai causar uma perda muito significativa no sinal a ponto de você não ter como garantir que ele vai chegar em 10 milissegundos ou que você vai ter uma taxa de erro tão baixa como ele apresenta ali. Mas é um problema também que afeta as soluções que a gente tem hoje, né? Sim, com certeza. Height, as tecnologias de rede sem fio, né? Qualquer uma que seja, você sempre vai ter esse tipo de situação. Claro que é um caso extremo, assim, que eu estou citando, né? Mas eu acho difícil que eles vendam que esse tipo de garantia é fornecida pela rede, sendo que é algo quase impeditivo devido ao meio em si, ao meio físico que está sendo utilizado. É diferente de você garantir isso numa fibra, né, numa rede cabeada. Sim. Mas, bom, o 5G está sendo anunciado como capaz de fazer tudo isso, né? O próprio RLLC, apesar de você ter essa necessidade de prover baixíssima latência, né, acaba não tendo na construção dele mecanismos que consigam garantir isso. E é isso que me assusta um pouco na tecnologia, tá? Eu tenho sempre um pouco de pé atrás. Montes, que trabalhou por anos também, tolerância a faltas e tal. Sabe, quando as coisas começam a falhar, você não tem como garantir que, né, os teus serviços vão continuar funcionando. E na construção da rede em si, você tem algumas redundâncias de frequência e tal, mas o que garante, né? Com o próprio N-MIMO ali, você tem como utilizar frequências diferentes, né? Mas ela não usa frequências diferentes para transmitir o mesmo dado. Né, são coisas que há anos a gente estudava lá em tolerância a falhas. Se uma rede falhar, tem que ter um outro canal de comunicação para mandar o mesmo dado, e você manda pelos dois, né? Lá na frente você recebe duplicado, mas descarta um e resolve o problema. Duplica o custo, mas tem uma chance maior de não falhar nos dois, porque ainda você pode ter a falha nos dois meios simultaneamente, né? Sim. E a construção do 5G não usa esse tipo de redundância, mas mesmo assim diz que garante, né, essa latência baixa, essa perda quase irrisória. E isso me assusta um pouco. Não sei se é uma coisa que vão resolver no 6G, ou se um dia vão resolver, mas as pessoas no ambiente industrial, né, que trabalham lá com aplicações críticas, né, com requisitos de tempo bastante severos, têm um pouco o pé atrás ainda com a tecnologia em função de, na própria definição dela, você não ter algumas dessas garantias sendo fornecidas, de certa forma, na maneira como os rádios, né, sejam eles por software ou físicos mesmo, são construídos. Eu acredito que... Bom, Cristiano, isso é mais uma... Sim, pode falar. Eu acredito que para as frequências que a gente utiliza hoje no 4G e também o 5G vai atuar, que são ali na faixa abaixo de 6 GHz, é muito fácil você gerar um sinal, né, porque ele vai se propagar por alguns quilômetros e interferir na comunicação. Uhum. Mas no caso das ondas milimétricas ali, na faixa de 30 GHz,
utilizando essas tecnologias de Massive MIMO, etc., o raio de alcance de 300 metros. Então, se a gente considerar que tem parede e outras coisas no meio, acredito que seria difícil algum agente externo, gerar um sinal capaz de interferir internamente numa rede privada industrial, por exemplo. Uhum. Mas em termos de custo energético mesmo, você acaba tendo um custo maior com essas frequências mais altas, né? Sim. Uhum. Mas tem também outro nível de garantia, né, quanto à dificuldade, né? Você teria que garantir uma segurança física, inclusive, né, do perímetro ali da fábrica, para que não tenha nenhuma outra interferência, que às vezes pode ser causada por um... Aí são frequências tão altas que equipamentos mecânicos já têm dificuldade de produzir, né? Não é qualquer equipamento que vai produzir interferência numa frequência tão alta. Sim. Bom, eu acho que tu tens um bom trabalho ainda pela frente, mas tens um tema aí que certamente dá um mestrado, talvez dê até um doutorado depois, mas aquele teu cronograma realmente está apertado, tá? Mesmo considerando esses 30 dias a mais ali, até o fim do ano, pensar em defesa, acho que seria apertado. Eu pediria uma prorrogação, mesmo que seja para ter essa carta na manga, tá? Uhum. Mesmo que seja para não usar. Tá. E aí o Alex e o Adão avaliariam se usa esse tempo a mais ou não. Certo. Tá? Tu já tens a publicação, que é o qualis da publicação é suficiente para defenderes. Sim. Então esse requisito já está cumprido, né? Sim. Agora é focar na conclusão dos experimentos, na elaboração do texto, né, na escrita do texto e defesa, realmente. Então, a meu ver, Alex e Adão, quanto ao EQM, assim, carta branca para seguir em frente. Agora, tem bastante coisa para fazer e acho que não daria nesse cronograma apertado, não. Tá? Eu vou te passar depois o PDF aqui, que tem algumas anotaçõezinhas que eu fiz. Tá? Pouquíssimas correções do texto, que eu acho que o texto em si tá bem escrito, mas tem algumas observações que eu fiz ali que acho que é interessante tu teres isso em mãos também, para depois ajeitares esse texto para aproveitar para tua dissertação, tá? Mas parabéns, Christian, parabéns aí pelo trabalho que foi feito até agora e boa sorte com o trabalho que vem aí pela frente. Obrigado. Então, agradecer aí as considerações do professor Frank. Eu não sei se o Adão quer falar alguma coisa. Oi, pessoal, bom dia, né? Também quero agradecer aí ao Frank, ao professor Frank e ao professor Montes, né? Só alguns comentários, né? É muito interessante essas colocações dos problemas, né, levantadas pelo Montes, pelo Frank, né? Que daí você vê até a própria evolução da tecnologia, o 6G, né? Vem bem ao encontro das soluções de muitos problemas levantados hoje. É bem interessante isso. Eu também gostaria de fazer alguns comentários, né, só para, né, alguns termos, né, numerologia, que o Montes e o Frank comentaram, que é um termo novo, mas esse realmente, Montes e Frank, é a grande diferença entre as tecnologias anteriores e a atual. Mas o que é que vem a ser essa numerologia? Tá? Essa numerologia, ela é o quê? Ela representa, até fazendo uma analogia lá com o Windows Size no TCP/IP, no deslocamento de janela que ele faz automático, né? Fazendo uma analogia com a numerologia, ela faz o seguinte, essa grande diferença do 5G em relação ao 4G, que ele faz isso dinamicamente. Se é uma aplicação que precisa de uma pequena latência, eu vou aumentar a minha numerologia.
Mas o que é que vem a ser a numerologia? Tá? Deixa eu só pegar, a minha câmera aqui deu... Tá? O que é que vem a ser essa numerologia? Quando tem, né, a primeira numerologia lá, 0, a quantidade, o ΔF, a faixa de frequência, lá é 15 vezes 2 elevado a 0, dá 15 kHz. Então, eu vou enviar as portadoras que vão transportar esses bits, estão afastadas de 15 kHz. Quando você coloca uma numerologia 1, elas vão estar afastadas a 30, 60. Você vai variando, aí que é a palavra-chave, dinamicamente, né, o afastamento entre o transporte dos bits. Então, se é uma aplicação industrial que precisa, por exemplo, tempo real, lá, 1 milissegundo, 1 microsegundo, né, você vai afastando, vai aumentando essa numerologia. Né? Isso é muito interessante. Né? Fazendo uma comparação lá com o mundo lá de redes, quando surgiu o TCP/IP, né, com deslocamento automático da janela, né, exatamente a mesma ideia aplicada às comunicações de nova geração. Isso o 6G também mantém, porque é muito interessante. Ele faz dinamicamente a alocação de banda, de banda também, mas dependendo do requisito da sua aplicação, tá? Então, essa numerologia você vai afastando, vai aproximando. Né? Isso é bem interessante, tá? Isso é novidade em relação às tecnologias anteriores. Outra coisa também comentada pelo professor Montes e o Frank, a questão do encapsulamento, o Montes bateu bastante nisso. Montes, a gente está com um aluno aqui que ele está fazendo um trabalho de TCC só focado no encapsulamento de Profinet em rede 5G. Tá? Então, isso aí a gente está trabalhando, porque a princípio se acha que é uma coisa simples, né, mas dá bastante trabalho. O Christian também está acompanhando, né? Então, a gente está trabalhando bastante nesse encapsulamento. E quando a gente fala em encapsulamento, o Montes comentou lá dos 3 bits do IP, do diff service tradicional, aquelas arquiteturas tradicionais que a gente tem de QoS, Quality of Service, né? Então, o 5G, o Core 5G, ele reservou 8 bits para isso. Então, a gente tem... Veja, hoje é comum, as redes... Como funcionam as redes privadas dos bancos, das indústrias? Né? Elas estão limitadas em 3 bits, em 8 níveis de qualidade de serviço. Né? Como que as operadoras de telecom no mundo todo oferecem esse tipo de serviço? Elas têm 4 classes de serviço. Pega lá a TIT, British Telecom, France Telecom, pega qualquer empresa no mundo de telecom, eles vão dizer que eu tenho o QoS, classe de serviço. Ouro, prata, bronze e best effort. Né? Então, eles pegam lá poderia ser até 8? Poderia. A aplicação que hoje, em termos corporativa, sem pensar no mundo IoT, eles usam ali em média 6. Daí é o que eles chamam de projeto especial, tem que fazer mais 2 classificações diferentes do padrão. Mas o que é que eu quero dizer com isso? O Core 5G, você tem essa opção de 8 bits para você trabalhar, fazer esse mapeamento de QoS. Isso é bem interessante. Tá? Trabalhos em relação a isso, tá? A gente fez agora um TCC, que a gente abordou isso, né, o QoS, né? Teve alguns resultados interessantes, tá? Também bem interessante. Outro ponto que o Montes levantou ali, ele até fez uma analogia, também é um ponto que nós estamos trabalhando, do IP versão 6, né? O IP versão 6, na migração do IP versão 4 para IP versão 6, a gente está vendo, Montes, também, que muitas dessas migrações estão acontecendo agora, tá? Então, estamos com alguns problemas ainda, tá? E o Core 5G, ele parte tudo do IP versão 6, né? Então, esse também é um trabalho bem interessante que pode ser desenvolvido, né? Outra coisa que é muito diferente dessa tecnologia 5G em relação a 4G, que foi um diferencial muito significativo, né? Foi a parte da virtualização. A virtualização, porque a gente não abordou o Core, tá? Mas a virtualização que viabilizou, né, a grande evolução da rede 5G em relação a 4G. Apesar de, em computação, ser um conceito bem tranquilo, né?
Mas a hora que ela entrou na área de telecom, ela revolucionou. O que é que eu quero dizer com revolucionou? Você chega em empresas como Embratel, hoje, antes você tinha lá 10 mil roteadores. Hoje você chega em um único equipamento lá, tem 20 mil roteadores virtuais, né? Todos VR, tudo em uma única máquina, fazendo milhares e milhares de roteadores. Isso deu muita escalabilidade está dando muita escalabilidade para as redes de nova geração. Mas o que eu queria comentar do Core especificamente nesse trabalho, quando o Myler deixou delay zero, latência zero ali no Core, seria interessante, Myler, depois você colocar talvez, né, alguma latência nesse Core, né, alguma latência, poderia ser até aquela latência que a gente desenvolveu no trabalho do Denner, de computação em borda de rede, né? Que a gente conseguiu resultados espetaculares. Em relação também, poderia ser até o resultado da VEG, né? A VEG fez, antes do edital de 5G sair, né? Antes do edital de 5G ser publicado pela Anatel, a Anatel, junto com a VEG, junto com a Claro, junto com a Nokia, fez a homologação da classe de baixa latência URLLC aqui em Jaraguá do Sul, né? Então, os resultados dela está público, né? De repente, você poderia colocar no Core essa latência como uma referência e linkar, né, com esse trabalho da VEG. Depois a gente conversa melhor sobre isso, Myler. Depois eu te passo essa definição. Tá. Então, tá. E outra questão de acesso que foi comentado, talvez a gente realmente, o Montes e o Frank têm toda a razão, talvez a gente tenha que ver um modelo de propagação melhor, tá? Eu tenho, na verdade, isso, tá? Tem várias coisas. O Myler, só para vocês terem uma ideia, ele contribuiu de várias formas no próprio simulador de 5G, tá? E ele está trabalhando hoje em embarcar isso em alguns dispositivos da própria empresa, tá? Isso talvez você pode fazer algum link e depois colocar no seu trabalho, tá? Então eu também, assim como o Alex, a gente agradece, tá? Foi muito importante essas considerações, tá? E o Alex, daí, eu e o Alex gostaríamos de conversar sobre esse tempo aí, né? O que é que vocês acham mais conveniente, mais coerente, né, Alex? Eu não sei se a gente faz uma deliberação, né, Frank? Eu acho agora, pedir para o Christian e o Ricardo saírem. Não sei se é necessário. Deixa eu só comentar uma coisinha bem rápido aqui. O Frank falou da confiabilidade da comunicação. O nosso colega Ricardo Moraes trabalha bastante com isso aí. Tá? E a ideia, só com o I3E 802.15.4, né? E 15.4E, que é uma extensão de tempo real. A ideia, Frank, é que você não garante que a mensagem vai chegar, mas tu garante normalmente que se você enviar 3 vezes, no máximo vai demorar tanto tempo. É a garantia dada. É só nesse sentido. Tu pode reservar 3 slots e transmitir uma vez, 2 vezes. Retransmitir, e aí no máximo vai demorar tanto tempo. É isso que o pessoal trabalha. Mas esse tipo de mecanismo no 5G tu não vê mesmo eles vendendo como uma solução para ambiente industrial. Essa questão daria de jogar isso em cima, né? Essa questão que o Frank comentou, até anotei aqui, é muito importante, que o Frank e o Montes comentaram, é disponibilidade. Na verdade, a gente não está nem, assim, normalmente o pessoal se preocupa com perda de pacotes, latência, jitter, banda, são os parâmetros tradicionais de QoS, né, esses 4. Mas, e a disponibilidade lá? A disponibilidade do acesso fim a fim, vai ser 99.4, 99.9, para você conseguir, né? Hoje as aplicações, pode ver, você vê várias releases de 5G, ninguém fala da disponibilidade. Daí teve esses encontros, eu perguntei, daí estava o pessoal de várias empresas, né?
como que vocês vão garantir a disponibilidade fim a fim? Porque se a ideia é atender, né, atender o mercado corporativo, porque até a 4ª geração, as redes de comunicações sem fio de longa distância é best effort, né? Sem nenhum QoS, né? Best effort, ou seja, sem QoS. SLA, se você chegar lá hoje, sem 5G, chegar lá em qualquer empresa de telecom, eu quero que vocês assinem um SLA aqui, que vocês vão me garantir um tempo de 1 milissegundo. Ninguém vai garantir isso para vocês. Eles vão garantir isso em cima de uma rede, né, em um canal determinístico lá, bem tranquilo. Né? Aí daí eu levantei essa questão em um desses encontros. E a disponibilidade? Quando você fecha o contrato de SLA, que é o contrato entre a empresa e o provedor de serviço, você tem que assinar. Né? E como que você vai assinar um contrato desse em uma rede sem fio? Como que você vai garantir uma rede sem fio? No Core, é tranquilo. Por isso que tem vários trabalhos no Core, e o Core está bem consolidado, porque os Core você coloca ali enlaces óticos, como o Frank comentou, redundância, balanceamento, né? Duplica dispositivo e no acesso. O MIMO, realmente, você pode fazer, né, alternativas, né, caminhos alternativos, mas a disponibilidade é o grande problema. Né? E a disponibilidade é o que vai garantir o serviço ou não. Né? Então, você pega uma agência de banco, né? Uma agência de banco cobra uma disponibilidade de 99,99. Né? O que é 99,99? 2 segundos parado durante o ano. Para conseguir 2 segundos parado durante o ano, eles colocam 3 tipos de acesso: rádio, fibra e par metálico. Né? Quando você só tem um acesso, é 99,4, que é 3 horas parada durante o mês. Então, às vezes, essa questão de disponibilidade, 99,9, 99,4, é um impacto significativo na vida real. Aqueles casos que o Montes e o Frank comentaram, né? É o caso onde a gente precisa comparar o mundo real com o mundo simulado, né? Era só alguns comentários, que esse tema me empolgo bastante com esse tema. Vamos lá. Christian, tu pode dar uma saidinha então pra gente deliberar com a banca aqui? Beleza, aí você me manda por WhatsApp? A gente manda pra gente voltar, tá? Valeu.